Opa pessoal, aqui é o Milton, estou aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não gravo nenhum áudio enquanto os vídeos estão rolando, mas dessa vez eu resolvi passar aqui para falar algumas coisas sobre como tá a Pena Negra, como tá a página e as novidades do que tá rolando. Fora isso, eu queria falar um pouco sobre o mapa. Aqui vou começar falando um pouco sobre ele, então em algumas horas eu falo sobre a página e outras coisas mais que eu queria falar um pouco sobre esse mapa. Eu comecei a fazer ele a pedido do Júnior Martins, um dos meus apoiadores. Eu acho que um dos primeiros mapas que eu fiz foi pra ele, além dos mapas que eu fazer pra mim, comecei a fazer pra ele, os mapas dele. Então o continente de Coros, esse daqui é um pedaço do continente de Coros, no caso, né? Esse é um pântano, o Damvat, que a gente criou em conjunto para esse mundo. Então a gente queria aumentar o tamanho, né, pra gente ver com mais detalhes o pântano que tinha sido criado. Eu já fiz isso com Solartia, como vocês podem ver o vídeo aí, tem aí no canal o vídeo. E além de Solartia também tem Saltmark, que é uma cidade dentro da região de Solartia, né? Eu falei continente no começo, mas na verdade é um mundo, tá? Que tem alguns continentes aqui. Ele é bem esticado, bem amplo esse mapa. Eu gosto bastante dele, eu gosto da saturação de cores que eu utilizei nele. E aqui sobre esse mapa, o que eu resolvi fazer é aquele método de sempre, que eu já falei anteriormente. Eu gosto de fazer o formato do mapa. Primeiro as bordas, depois as montanhas, para pensar em como é que ele vai ficar tridimensionalmente. E então eu parto para os relevos, né? Trabalhei nos relevos e agora fui poldando um pouco as arestas para deixar ele mais menos essa forma arredondada, né? Eu não gosto quando os mapas ficam com essa forma assim. Então, isso aqui provavelmente eu vou mudar aqui, essa parte eu não vou deixar desse jeito, ó, eu fiz assim, eu não gostei tanto da parte que tava e eu vou deixar de uma outra forma que eu achei que fica mais legal. Isso é um pântano, tá, pessoal? Isso é um pântano que eu quis fazer. Então tem bastante água, em cima tem outro pântano maior, é uma região que tem alguns pântanos e eu queria dar um aspecto legal para essa área aí, essa região, tá? Falando um pouco do Pena Negra, pessoal, ó, eu tenho avançado bastante com meus mapas, cada vez aprendendo mais, cada vez fazendo mais coisas, e há pouco tempo eu entrei com uma parceria com a loja Critical Story. Eles estão vendendo meus mapas lá na Critical Story. Quem quiser pegar a versão digital, é só ir lá, pode comprar. E também a gente modifica os nomes, tá? Eu deixei os nomes diferentes. Esses mapas que eu coloquei lá na Critical Story foram mapas que eu criei junto com vocês, que apoiam o meu trabalho, né? Que vêm e pedem mapas para mim. E eu fui fazendo esses mapas e coloquei lá nessa Critical Story. Vocês podem obter... os apoiadores já têm, na verdade, os mapas. Então, já tem acesso aos mapas pela pasta dos apoiadores. Mas para quem não é apoiador, tá vendo esse vídeo aqui e deseja obter algum desses mapas, vai lá na Critical Story e pode comprar os mapas. O Henrique tá com planos de, no futuro, trazer a versão física dos mapas também, que era algo que eu tava querendo. Vender uma versão física desses mapas. Os mapas todos, eles têm a resolução em 4K, que é algo que eu prezo bastante, deixar ele com a melhor resolução possível. Dá pra você fazer um pôster gigantesco e colocar ele, dá pra botar numa mesa muito grande para se jogar RPG. E como um dos meus apoiadores sugeriu, o Lucas, salve Lucas, dá pra você jogar numa TV, colocando na TV, né? Como em 4K, você vê os detalhes bem detalhados mesmo. Você colocando ela para enxergar numa TV que tem a resolução 4K também, você também vai ver bem, de maneira bem bacana. Ó, pessoal, os rios aí, ó, vocês estão vendo que eu gosto de deixar ele meio quebradiço. Eu vou tirar um pouco também a borda a borda do mar, que eu não gostei. As costas com essa borda grossa eu não gostei, então eu resolvi tirar. Eu quis modificar também essa parte aí porque no mapa original a curvatura é mais pra cima. E ali em cima tem outros caminhos. Eu planejo, espero que o Júnior também, a gente fazer todas as regiões desse mundo de Coros.
porque é um mundo que ficou realmente bem bacana, ficou bem bonito, é um dos meus mapas favoritos. E eu acho que seria interessante criar cada uma dessas partes. Uma coisa que liga o continente de Solarte a esse, além da região marítima, né, o mar que tem regiões, tem cidades com um porto tanto em Solarte quanto em Danvat, seria a ponte, né? Temos a ponte que atravessa ali, aquela ponte atravessa as duas regiões. Ó, agora eu tava testando as bordas, tá? Vendo qual é que ficaria legal. E agora eu já tinha definido bem aonde seriam as coisas, já imaginava onde é que ia ser as coisas, então eu resolvi passar a textura pra eu saber que ia ser meio verde, puxado para um verde essa região aí, tá? Eu também tô fazendo mapas de grid, tá, pessoal? Mapas de batalha, vistos de cima, aqueles top-down map. Eu estou fazendo eles e estou gostando bastante de fazer. Eu comecei a fazer pelo Incarnate, mas eu tô vendo a licença pro Dungeon Draft. Eu conseguindo fazer no Dungeon Draft, eu acho que vai ficar melhor ainda. Eu acho que vai ficar mais bacana o meu trabalho, eu acho que vai ficar mais interessante. Ó, o formato desse castelo aqui, pessoal, não sei se vocês curtiram, mas eu achei bacana a forma que ficou. Eu fiz ele meio triangular aqui, quis colocar o castelo, na verdade, lá em cima, né? Eu fiz um jardim mais pra frente, tava tentando encaixar essa ponte como se fosse uma escada, tá? Pra ela parecer uma escada ou mais alongada, assim, né? Porque já tem uma escadinha na frente do castelo. E a ponte também eu gostei da aparência dela, né? Uma ponte bacana. O que eu fiz foi modificar aquilo e quis botar uma torre em cima do castelo. Essas casas eu diminuí de tamanho, ó. Pessoal, uma dica que eu dou para o Incarnate é o seguinte: o tamanho mínimo das coisas é 10, tá? Só que se você deixar no tamanho 11 e selecionar elas, às vezes no 10 também. Se você seleciona essas coisas, você possibilita modificar elas para um tamanho menor ainda. Como? Você seleciona e vai aparecer o quadrado de diminuir. Assim, ele vai diminuir mais ainda do que o 10. Ele chega até um tamanho menor ainda. Chega a um tamanho bem mínimo. Serve para algumas situações, quando você quer representar alguma coisa, mas não quer que fique tão grande. Tanto que essas cidades aí são só representações. Caso seja requisitado pelo cliente fazer mais alterações ou entrar, né, mais na cidade, esse é o jardim que eu falei. Seria interessante mostrar essa cidade com mais detalhes. É algo que eu queria. Ali é o mapa que eu estou usando como base, né? Que eu gosto de ficar olhando ele para saber onde fica a posição de cada coisa. Não fazer nada que modifique a estrutura que a gente já selecionou no começo. Uma coisa ou outra eu modifico, coisa que eu acho que não daria para colocar lá, mas ficou bacana aqui. Ó, lá tinha uma torre aí, então eu queria fazer uma torre diferente. Eu fui testando os modos que poderia se encaixar de melhor forma aqui, né? Eu sempre vou fazendo isso, eu testo uma coisa, outra, saio modificando. Outra dica que eu dou que seria importante, pessoal que curte fazer mapas no Incarnate, é testar os assets um com o outro, juntar um ao outro, ver qual combina um com o outro, tá? Os relevos são algo que eu acho bem interessante, mas essas colinas, os rios, no caso, que também fica bacana você usar, ó. Tá vendo como é que ele deu um chão para esses karsts, que eu não sei nem como é que se chama em português isso, mas... E até essa torre também, eu consegui colocar ela no local mais elevado, colocando também um morro embaixo, um morrinho embaixo dela, tá? Pessoal, eu também estou aceitando encomendas, tá? Não tem mais vagas no mês de novembro, tá? Já tô com a agenda cheia para o mês de novembro, mas para o mês de dezembro ainda temos umas vaguinhas aí. Então, se você tá afim de fazer algum mapa, pode vir, pode falar comigo por qualquer uma das minhas redes, tem aí na descrição. Me chama lá que vai dar certo. Se quiser também mapas no estilo visto de cima, top down, é só falar. Eu tô treinando os traços no Photoshop, tá? De desenho à mão mesmo, fazer uns mapas diferenciados com estilos diferentes.
E assim que eu me sentir confortável o suficiente, eu vou começar a pegar umas encomendas também nesse estilo, tá? Para quem não curte o estilo do Incarnate, para quem não curte esse tipo de desenho e traço. Se bem que no Incarnate tem também vários estilos que dá pra gente incorporar, né? Tem um estilo que eu gosto bastante, mas que é raro algum cliente pedir, que é o pergaminho, né? Pouca gente vem atrás do pergaminho, mas eu acho ele um tipo de mapa muito bonito e muito interessante. Pessoal, fiquem aí com o vídeo, vai ficar rolando aí, eu vou deixar um tempo sem eu falar e talvez eu volte aqui e fale mais alguma coisa, tá? Venha para agradecer que vocês viram o vídeo, para quem viu até o final. E é isso, muito obrigado pelo apoio, tá, pessoal? Vocês são demais mesmo, valeu mesmo. Eu não estaria conseguindo fazer isso aqui sem vocês, sem a ajuda de vocês, sem... Lógico que é necessário eu ter muito comprometimento, né? Muito afinco e vontade para que isso dê certo, mas sem a ajuda de vocês não estaria dando. Se eu não tivesse vendo retorno da galera, não estaria dando. E eu tô vendo esse retorno, tá? A cada dia que passa, mais gente vem atrás de mim, mais gente fala sobre o meu trabalho, tá? Mais gente fica grata a isso e mais mundos estão sendo criados através da junção, seja das minhas mãos com a mente de outras pessoas, né? Eu também uso a mente para isso, porque eu tenho certo conhecimento já e experiência fazendo esses mapas, mas muitos dos apoiadores gostam de dizer como é que vai ser seus mundos e coisas do tipo, para ficar mais com sua cara, né? Eu também gosto disso, eu também gosto da identidade que os outros dão para junção, né? Para formar essa simbiose legal que forma nesses mapas. Então é isso, pessoal, muito obrigado e confiram aí o vídeo.
Olha pessoal, eu queria falar um pouco sobre isso daqui que eu fiz, saca? É, essas crateras que eu coloquei embaixo desses morros, sabem? Eu coloquei e vocês veem que elas estão sem cor aí, né? Elas estão transparentes, estão com a cor do solo. Esse tipo de assets, ele tem uma parada chamada Clip Mask. O Clip Mask. Todo o terreno que é FG, que é o foreground, ele serve como base para isso. Ou seja, tudo que você pintar vai ficar dessa cor. Então, eu já tinha planos para isso aí, para fazer isso de forma diferenciada. Eu queria que ficasse um pântano diferente, então eu quis botar essas coisinhas aí. Eu não sei se ficou muito legal, foi a primeira vez que eu estou tentando fazer isso. Digam vocês aí se vocês acharam bacana essa parte dessas coisas aí que eu fiz. E depois eu vou dar uma cor a elas, tá? Eu vou deixar elas com uma cor bem diferenciada, bem... E isso dá pra fazer com tudo, pessoal. Tá, ó, tem um vulcão ali, tem vários assets que são assim. A gente pode usar a criatividade para modificar eles de diversas formas, né? Pintando da cor que quiser, com texturas diferentes, não precisa ser com uma textura assim. Às vezes dá pra fazer uma coisa bem alienígena mesmo, bem diferente. Essas sequoias que eu coloquei em cima, eu achei que ficaria interessante. Essas outras regiões já não é mais pantanosa. Se você notar, eu quis botar a região que tem mais entrada para águas, para ser a região pantanosa. Se você vê a região de baixo, a região que vem debaixo dessa vai ser uma floresta meio mágica. Tô louco para fazer ela também, só esperando o Júnior pedir. Ó, Júnior, uma dica aí. Vamos fazer essa floresta. Eu sei que tu quer fazer agora a parte congelada, né? Tu já comentou comigo. Vamos fazer essa parte congelada e vamos ver se dá para fazer essa outra aí, ou até a região montanhosa mais em cima, pra gente poder fazer essa ligação. Ligar uma coisa a outra. Eu acho que ficaria bacana, né? A parte de... É porque também tu vai pedir com base no que os teus jogadores, o caminho que os teus jogadores estão pegando, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa a gente espera aí e uma hora a gente chega lá, tá? Não, mas é isso, pessoal. Vão curtindo o vídeo aí e até logo.
é isso, galera, o vídeo já tá chegando no final. Muito obrigado aí quem permaneceu aí até agora. Agora tem só os momentinhos finais e vou mostrar detalhadamente, dando zoom em todo o mapa. Eu também dei ó, essa parte das luzes aí é um trabalho que eu gosto de fazer na pós-produção. Dá mais uma modificada nas cores, né? Também, além das texturas, eu gosto de colocar essas luzes. Eu não achei bacana essas daí, mas geralmente o que eu faço é isso, ó. Reparem que eu boto uma sombra e modifico a cor da sombra, que causa esse efeito, parecendo que a luz é de outra cor. A luz fica parecendo uma cor diferenciada. E eu complementei isso com um trabalhinho no Photoshop, dei uma calibrada, mas bem básica no Photoshop, não modifiquei muita coisa. Além do que eu mostro aí no vídeo, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu também calibrei as cores e a luminescência, o nível de detalhamento da textura e coisa desse tipo, tá? Que eu ainda fiz, que também dá pra notar na última versão do mapa. O vídeo já vai ficando por aí, já vai chegar no seu final. E eu gostaria de agradecer a todos os apoiadores, assim como tem no final o nome de vocês. Muito obrigado aqui, tá bem? E é isso, pessoal.